Vamos mergulhar em um dos maiores quebra-cabeças do século XX. Uma história que mistura a geopolítica da Guerra Fria com uma profecia bíblica de mais de 2.600 anos. Pois é, a gente vai tentar entender como a Rússia moderna pode estar conectada a um roteiro tão antigo. A pergunta que não quer calar e que deixa muito historiador e teólogo de cabelo em pé é essa. Por que raios a União Soviética, uma superpotência comunista que declarou guerra a qualquer tipo de religião, se tornou a grande defensora da criação de Israel? É uma contradição que, à primeira vista, não faz o menor sentido. E olha, os fatos estão aí, não dá para negar. Em 1947, foi a pressão dos delegados soviéticos que conseguiu os votos que faltavam na ONU para criar o Estado de Israel. E não parou por aí. No ano seguinte, quando a nova nação se viu cercada de inimigos, adivinha quem mandou apoio político e, mais importante, armas? Moscou. O papel soviético foi absolutamente crucial. E é isso que torna tudo ainda mais esquisito. Se a gente olhar a doutrina oficial soviética, bem, a frase do Stepanov diz tudo. Não era só indiferença à religião, era ódio declarado, ativo. Um regime que queria literalmente apagar Deus do mapa, estava ao mesmo tempo ajudando a fundar uma nação baseada na fé em Deus. Bizarro, né? Então, qual era a jogada? A explicação mais comum, e que a nossa fonte apresenta primeiro, é puro pragmatismo, um jogo de xadrez. A União Soviética viu ali uma oportunidade de ouro, expulsar a velha rival, a Grã-Bretanha, do Oriente Médio, ganhar um pezinho estratégico no Mediterrâneo e, claro, apostar que Israel, com sua forte base socialista na época, viraria um novo aliado de Moscou. No fim das contas, a aposta deu errado e a relação azedou. E é exatamente aqui que a nossa análise dá uma virada de 180 graus. Porque, segundo essa interpretação, para entender de verdade as ações da Rússia, a chave não estaria nos arquivos do Kremlin de 1947, mas num texto muito mais antigo. O quebra-cabeça geopolítico, na verdade, seria só uma peça de um quebra-cabeça profético. E agora a gente entra no que é apresentado como a chave de todo esse mistério, o livro de Ezequiel. Escrito lá por volta de 600 a.C., ele traz uma visão que, segundo essa linha de pensamento, descreve um evento futuro que muda completamente a forma como a gente olha para o papel da Rússia na história. O ponto crucial é esse. O profeta Ezequiel teria previsto uma invasão gigantesca de Israel que aconteceria nos últimos dias. E o mais importante, o ataque seria liderado por uma força poderosa vinda especificamente das partes extremas do norte. A grande pergunta, claro, é: quem é essa tal potência do norte? A análise, a partir daqui, se dedica a decifrar as pistas antigas do texto de Ezequiel para tentar identificar os personagens dessa profecia. O líder dessa turma invasora é chamado de Gog, da terra de Magog. A interpretação que a fonte traz é que ele não é um rei antigo que já existiu. Ele seria um líder do futuro, uma figura do fim dos tempos, destinado a comandar essa aliança do norte. E aqui está o pulo do gato dessa interpretação. A ideia é que esses nomes antigos têm correspondentes modernos. Rosh é ligado à Rússia. Mesek teria uma conexão etimológica com Moscou. Tubal com Tobolsk, uma antiga capital na Sibéria. E Magog seria a terra de Gog, ou simbolicamente a terra das trevas, talvez uma referência ao ateísmo soviético. Mas a profecia não fala só de Gog. Ela lista os seus parceiros. Pérsia seria o Irã moderno. Etiópia e Líbia representariam nações africanas. Já Gomer e Togarma são identificados como povos do leste europeu e do sul da Rússia, muitas dessas regiões que, por acaso, já estiveram sob o guarda-chuva soviético. Certo, mas por que essa invasão aconteceria? Não seria por ideologia nem por religião. O texto da profecia, segundo essa análise, aponta para um motivo bem mais palpável. A resposta? Riqueza. Muita, mas muita riqueza. Uma fortuna quase inimaginável. Para se ter uma ideia, lá em 1917, um geólogo calculou que só o valor dos sais minerais no Mar Morto já passava de $1 trilhão. E isso era só a ponta do iceberg. Essa fortuna vai muito além. Além dos minerais do Mar Morto, a região tem depósitos gigantes de xisto, que é um substituto para o petróleo, e vários minerais super estratégicos para a indústria moderna. A terra que um dia manava leite e mel, agora, nessa visão, mana rios de ouro. E mais curioso é que a própria profecia parece confirmar isso na lata. O texto de Ezequiel faz essa pergunta direta, como se outras nações estivessem observando e dizendo: ué,
Essa invasão é para saquear, para levar prata, ouro, bens? O motivo da pilhagem está ali, preto no branco. Agora segura essa. Tem um detalhe fascinante que é apresentado como uma possível evidência, a chance de que os próprios soviéticos, talvez sem querer, tenham cantado a bola décadas antes de Israel sequer existir. Em 1930, a União Soviética lançou este selo. A imagem é, no mínimo, curiosa. Ela mostra a famosa cavalaria vermelha vindo do que parece ser o norte. Eles cavalgam debaixo de uma nuvem escura, uma imagem que lembra muito a descrição de Ezequiel sobre a força invasora, avançando como uma tempestade, como uma nuvem cobrindo a terra. E a linha embaixo dos cavalos aponta direitinho para a região da Palestina. Coincidência? Isso tudo nos joga direto para os tempos modernos. A questão que fica no ar é se os acontecimentos mais recentes, em vez de desmentir a profecia, na verdade não estariam arrumando o tabuleiro para um possível cumprimento. O colapso da União Soviética, que para a maioria foi o fim do poder russo, é visto aqui de um jeito completamente diferente. É interpretado como o cumprimento de outra profecia, de Isaías, em que Deus diz ao norte, dê para cá. Com a queda da cortina de ferro, a Rússia diz permissão para milhões de judeus saírem de lá e voltarem para Israel. E o que sobrou? A Rússia de hoje é descrita como um verdadeiro caldeirão. Dificuldade econômica, instabilidade política e uma saudade profunda daquele status de superpotência. Tudo isso cria o que a fonte chama de o clima perfeito para uma ditadura florescer. Então, o argumento final é este. Em vez de enfraquecer, a Rússia foi, de certa forma, otimizada. Livre do peso de ter que controlar seus antigos estados satélites, agora ela pode agir sozinha, sendo, nas palavras da fonte, posicionada de forma única para aquele papel que Ezequiel descreveu. Essa citação de um estudioso de profecias resume a perspectiva da fonte de forma bem direta. A visão é que essa aparente fraqueza da Rússia pós-soviética engana e que as condições estão se alinhando para uma ação decisiva. E assim, a gente termina onde começou, mas talvez com uma pulga atrás da orelha. A pergunta que fica é, será que, ao olhar para as manchetes de hoje, para os movimentos das nações, estamos vendo apenas a política moderna em ação? Ou estamos vendo os ecos de um roteiro escrito há mais de 2 milênios? A resposta, claro, fica para cada um refletir.